Boa tarde, nós estamos aqui com o Dr. Vitor. Ele vai fazer uma explanação sobre a visão dele, os pontos de vista sobre a questão da desigualdade social. Boa tarde, Dr. Vitor. Boa tarde. Nós passamos pela cidade de Salvador e vemos em vários pontos pessoas, moradores de rua ou pessoas em situações de vulnerabilidade. O que o senhor acha isso? O que é que reflete essa situação em Salvador e principalmente nas principais capitais do Brasil e do mundo? Isso, para mim, refere muito em questão da condição da política, como é feita a política no Brasil, que os políticos muito querem principalmente favorecer o lado mais rico da sociedade, esquecendo o lado mais vulnerável e acabando deixando os ricos mais ricos ainda do que já são, e os pobres cada vez mais vulneráveis, principalmente com a questão da pandemia, que isso acabou se agravando muito mais com os preços dos alimentos aumentando, os preços dos postos de gasolina aumentando. Então tudo isso acabou favorecendo com que a desigualdade social aumentasse cada vez mais em relação a isso. Antes da pandemia a gente observava muito isso, depois da pandemia a gente só viu isso observar ficar um degrau cada vez maior em relação a isso tudo que está acontecendo. Sim, doutor Vitor. E os paliativos? Que formas, porque tem as formas paliativas que algumas cidades têm os abrigos, algumas instituições de caridade dão sopa. Isso seria uma forma de resolver a questão, diminuir, mas isso não resolve. Dê uma proposta aí, que poderia acontecer para realmente não acabar, porque isso quase é impossível, mas para minimizar esse problema dos moradores de rua, dessa pobreza extrema, a fome, né, que alastra o país inteiro. Como você falou, isso é só questão de paliativo mesmo. Para a resolução, eu acredito que teria que abrir mais oportunidade para as pessoas ganharem um salário mais digno, ter uma concentração maior em relação ao desenvolvimento socioeconômico, não só da população dos mais ricos, mas também dos mais favorecidos, em relação à economia, em relação à parte educacional também, que tudo começa, a base da educação, é onde começa tudo, principalmente em instituições que são na questão do governo, que são os institutos públicos e federais, onde deveriam melhorar a atuação de ensino nessas regiões, e também ver a questão da disseminação da questão de salário, de oportunidade de emprego. Tudo isso seria um agravante que pode ser mudado com os agentes federais para tentar solucionar esse caso, porque como você falou, essa questão de distribuir sopa, distribuir alimento, isso não vai tirar uma fome de uma criança, vai tirar uma fome em um dia, em uma noite, de uma senhora, de um idoso, em um dia, uma noite. Isso não vai resolvendo mesmo só questão de políticas públicas mesmo, relacionada à economia, ao favorecimento dessas pessoas, para elas terem oportunidade de emprego, para assim elas conseguirem pelo menos se manter e não passarem por uma situação como a gente está vendo hoje. Uma perguntinha só. Você já passou fome em sua vida? Não. Não. Nunca. Nunca. E que sentimento você diria agora para todos nós sobre... É um sentimento de frustração, de angústia, quando você vê uma pessoa na rua passando fome e você vê a desigualdade. Você olha para a porta da sua geladeira, você vê o tanto de comida que você tem para comer e pessoas na extrema pobreza na rua, sem nada para poder comer. Então, é uma situação que deixa bem angustiante. Tem uma expressão, doutor Vitor, que diz assim, cão sem dono. Parece que as pessoas na rua estão assim, sem dono. Será que não é direito do Estado olhar para essas pessoas? Sim, é direito e dever do Estado olhar essas pessoas. Porque, como eu te falei, o Estado acaba favorecendo as pessoas. O cão sem dono, né? Então, é dever do Estado, como você acha? É dever do Estado, está na Constituição Federal. O dever do Estado é da segurança, saneamento básico, saúde, transporte, isso tudo é dever do Estado. Seu nome completo é? Victor Vasquez Santana Silva. Sua profissão? Cirurgião dentista. Uma mensagem para todos nós sobre essa questão da fome e da desigualdade social. Que a gente tem que... Nem sei o que dizer. Fazer algo, né? Pedir a Deus que ano que vem, quando esse governo sair, tenha uma melhora significativa e que possa ter oportunidade para todo mundo. Uma boa vontade política, você resolve tudo, né? Com certeza. Sem ganância, né? Verdade.
saber repartir o bolo. Né? Exatamente. Não querendo puxar a farinha só pro seu lado. E para um mundo melhor, né? E que as futuras gerações venham aí com saúde e com a educação digna, né? Sim. Tá. Muito obrigado, boa tarde.